Fala aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui agora para o caderno 43, aula 45, né? A gente está nessa parte principiológica, é uma parte um pouco mais rápida, então a gente está andando mais acelerado, tá bom? Princípios do direito das coisas ainda, ok? Aqui agora a gente vai falar do princípio da veracidade material e a gente vai falar do princípio da causa, causalidade registral, ok? Então, nós temos aqui no artigo 19 da 6.015, os oficiais, sob sua responsabilidade, darão fé aos atos praticados, darão fé aos atos praticados, darão fé aos atos lançados. Acabei mexendo aqui numa coisa, deixa eu ver, tem como desfazer isso aqui? Tá, vou desfazer aqui. Darão fé aos atos lançados nos livros e aos fatos que presenciarem ou lhes constarem de documentos autênticos apresentados no momento da qualificação ou lavratura. Perceba, no momento em que os documentos estão sendo apresentados, documentos autênticos apresentados no momento da qualificação, e muitos atos notariais e até mesmo registrais, você, no momento em que está recebendo, você já está dando o quê? Você já está dando autenticidade a eles. Foram me apresentados documentos tais e tal, número tal, e vai colocando, tá vendo? Então, ó, você vai dar fé, e aí no final, muitas vezes da lavratura, você e dou fé. O que dá fé? Você dá a presunção de veracidade com a fé pública, você dá presunção, como efeito, você dá presunção de veracidade para aqueles documentos que foram colocados lá no, é, no documento. Então, assim, dar fé pública é dar credibilidade àquilo que está sendo apresentado, tá? Darão fé aos atos lançados nos livros e aos fatos que presenciaram ou lhes constarem de documentos autênticos apresentados. Então, dar fé, dar credibilidade, é dizer isso aqui está correto, isso aqui está como está lançado. Esses documentos que foram, é assim que é. Então, você dá fé pública dizendo isso aqui é objeto de credibilidade, isso aqui é objeto de veracidade, de legitimidade, tá? E aí aqui, na presunção de veracidade material, ou seja, materialmente falando, ou seja, você está ali com os documentos na mão, esses documentos são verdadeiros, tá? Então, os notários são dotados de fé pública. Perceba, a veracidade material, ela é efeito, como eu falei, da legitimidade, efeito da fé pública. A fé pública é a matriz de todos esses princípios que a gente está falando aqui para frente, ok? Bom, a fé pública que sustenta o registro dos atos notariais confere presunção de veracidade dos fatos declarados ou qualificados pelo oficial, com base em documentos ou declarações formalizadas. Supõe-se que o ato corresponde à verdade formal e verdade material, exceto se comprovado vício ou falsidade, que aí está no afastamento da presunção in iuris tanto, tá? Isso aí é por sentença judicial, tá bom? Beleza? Ok? Então corresponde à verdade formal e material. Legal? Bom, aplicação prática aqui, o registrador da fé pública não só do lançamento do ato, mas também da qualificação, da conferência dos documentos, da correspondência com a matrícula, tá? Então ele dá fé de toda aquela concatenação e respeito ao princípio da legalidade. O tabelião afirma a veracidade da declaração das partes. Ó, foi apresentado. Então, ele afirma a veracidade da declaração, ou seja, ele não está garantindo que a declaração ela tem um cunho verdadeiro, mas ele está garantindo que aquela declaração foi feita. Se é verdade ou não é outra história, mas a veracidade da declaração, tá? E da correspondência entre dados lançados e documentos apresentados. Então, dependendo do que está sendo feito ali, por exemplo, quando ele diz que a declaração é livre, espontânea, é aquilo que ele está verificando, é aquilo que ele está constatando. É a veracidade dos fatos que está acontecendo na frente dele. Tá? Então, que a pessoa declara livre de coação, livre de
qualquer tipo de constrangimento, que me foram apresentados documentos tais, o documento está ali na mesa dele, ó, que me foram apresentados documentos tais, as certidões tais, que aqui transcrevo, ou que aqui registro algumas, tá? Então ele vai pegar os dados, mas ele está dizendo que os documentos verdadeiros foram apresentados a ele. Ele está extraindo informação daqueles documentos e está colocando ali. Então, o que o tabelião está fazendo? Ele está afirmando, com a fé pública que ele tem, que a verdade daquelas informações que ele está incluindo ali, que foram apresentadas, ou seja, presume-se dessa escritura que foi feita que aquelas pessoas possuem aquele documento de identidade, documento CPF, uma habilitação, uma certidão tal, presume-se que ela possui, porque ela apresentou ao tabelião e a fé pública do tabelião diz que aquilo é verdade. Legal? Foi-me entregue um celular para extração, celular assim, assim, assado, para extração de uma informação de WhatsApp, e aí ele vai fazer a extração, uma ata notarial, por exemplo. Mas ele vai descrever ali e presume-se que toda essa descrição que ele está fazendo, ela é verdadeira, tá? Presunção iuris tantum, presunção de veracidade. Lá no RTD, mesma coisa, né? O oficial atesta a existência, autenticidade, conteúdo do contrato registrado, alienação fiduciária com base em nota fiscal, contrato físico, tudo apresentado a ele, tá? Então, como é que isso conecta com o direito constitucional? Você tem aqui acesso à prova. Acesso à prova. Todos têm direito de ter acesso à prova. A contraditória ampla defesa. Muitas vezes você vai utilizar o próprio tabelionato de notas para produção de prova, através de uma ata notarial. E aí você olha o direito constitucional dessa forma. Por quê? Porque aquele que está com um documento, com uma escritura, uma ata notarial, uma escritura pública, ele tem o quê? Aquele documento, ele faz prova em juízo. Ele tem presunção de veracidade, ok? De legitimidade. A fé pública, acesso à prova, acesso à fé pública, acesso à tutela jurisdicional, que pode ser feita com essa documentação. A presunção de veracidade é instrumento de cidadania e proteção das relações privadas, ok? Proteção das relações privadas. No direito administrativo, o oficial age como autoridade pública delegada e seu ato faz prova plena até prova em contrário. Prova plena até prova em contrário. Por isso, presunção relativa iuris tantum. A fé pública pode ser relativizada judicialmente, com prova de má-fé, simulação ou fraude. Só nesses casos, né, de relativização por sentença judicial. No direito tributário, lançamentos fiscais baseados em dados extraídos de atos notariais e registrais, presume-se correto, verdadeiros. Erro no conteúdo do título pode gerar restituição ou glosa de lançamento tributário. Então, tomar cuidado aí com a responsabilidade. A escritura pública faz prova plena, dos fatos nele declarados, enquanto não desconstituída por meio judicial. Os atos praticados por tabelião têm presunção de veracidade e legalidade, com força probatória robusta em juízo. Perceberam? A prova da falsidade do registro público exige o quê? Ação própria. Para eu provar que um título público é falso, eu tenho que entrar com uma ação específica para isso, tá? Para afastar a veracidade, para afastar a presunção que ela já tem. Presume-se legítima a dívida protestada, salvo prova em contrário. Isso aí, a gente falou até na outra, né? Beleza? Então, ó, veracidade material, veracidade formal. Material, o conteúdo lançado corresponde à verdade dos fatos. Tá? Pode ser afastada? Sim, com prova judicial, que é o conteúdo. Forma, fiel ao documento. O conteúdo confere com o documento apresentado, apenas se falsidade for comprovada. Tá? Também você tem aqui a material, que é o conteúdo, e a formal,
que é o quê? Os requisitos necessários para para a existência e validade daquele documento. Tá? E aí também é presumida a veracidade. O oficial pode atestar que o conteúdo de um contrato é verdadeiro? Sim, com base na fé pública e nos documentos apresentados. O conteúdo é verdadeiro. Tá? A escritura tem força probatória judicial? Sim, até que seja anulada por meio judicial. Então, a escritura é utilizada como prova em juízo. A ata notarial, a escritura pública, é prova. O registrador responde pela falsidade dos documentos que não detectou? Sim, se agir com culpa ou má fé. Culpa é negligência, imprudência, imperícia. Se por algum desses motivos aqui ele não percebeu falsidade de documento, não detectou falsidade de documento por imperícia, negligência, documento que, né, o vício, alguns chamam de vício grosseiro, né? Se você olhar aí para algumas posições, a gente tem trabalhado, tem se visto muito isso, trabalhar com um erro grosseiro, né? Erro grosseiro. E imagina um erro grosseiro, não tem o que dizer, né? Não tem o que falar. Negligência, imprudência ou imperícia. A fé pública confere presunção absoluta? Não. É presunção relativa. Tá bom? Legal? Então aqui, ó, bem rapidinho essa daqui. Essa parte de cima. E agora aqui o princípio da causa, ou causalidade. Tá? 221.2. São requisitos da escritura pública a indicação do fato, o ato jurídico que lhe deu origem, que lhe der origem. São requisitos da escritura. 221. A indicação do fato ou do ato que lhe der origem. 134. Reputa-se título o instrumento que serve de base para a constituição ou transferência do direito. Tá? Então, palavra-chave aqui, justificativa jurídica. O princípio da causa exige que todo direito real registrado tenha por base um título válido. Título e modo, né? Título e modo. E com motivação jurídica legítima, ou seja, um negócio jurídico causal e não fictício. O título deve revelar o motivo jurídico de transmissão, compra, doação, permuta, etc., né? Os sujeitos e objetos determinados, a manifestação de vontade válida. Manifestação de vontade válida. O registrador deve verificar se há causa jurídica válida no título. Não se admite registro com motivo omisso ou sem cláusula de justificativa. Instrumento genérico, transferência de propriedade. Tá? Transferir todas as minhas propriedades para Tício. Como assim? Não? O tabelião deve lavrar a escritura com base na causa declarada pelas partes e pode se recusar a lavrar ato simulado ou sem causa aparente. Escritura de doação onerosa, disfarçada como venda. Não pode, tá? Doação onerosa, disfarçada como venda. Ok? Então, constitucionalmente falando, está ligado à segurança jurídica. Ato jurídico perfeito exige causa legítima. Segurança jurídica pressupõe motivação dos atos patrimoniais. Tá? O registrador age como delegado público e não pode registrar atos sem causa jurídica válida, sob pena de responsabilidade funcional. No direito tributário, a mesma coisa, né? A natureza da causa para o direito tributário está ligada à espécie de tributo. Por exemplo, a doação. A causa, o fato gerador está ligado na transferência por doações. Então, transferência de propriedade por doação gera o ITCMD. Alienação, transferência inter vivos de propriedade, tem o fato gerador, que é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, na venda, na alienação, vai gerar o ITBI. É a causalidade. Permuta. Regra própria, né? Permuta, a mesma coisa, né? A regra própria aí tem que fazer análise
Dois fatos geradores. Simulação pode gerar nulidade do registro e lançamento fiscal indevido. Então, se houver simulação, o que o tabelião tem que tentar evitar? Que aconteça simulação sem que ele perceba. Tem que estar ligado nisso. Tá? A simulação é vício de nulidade. Nulidade. Tá? Então, tem efeito ex-tunc, tá? E pode ser reconhecido a qualquer momento, porque é nulidade, tá? É nulo o registro de escritura pública, de compra e venda, quando comprovada a inexistência da causa declarada, caracterizando simulação, tá? Escritura pública de compra e venda, quando comprovada a inexistência da causa declarada, né? Ali fica clara aí a simulação, porque, gente, é negócio jurídico comutativo, tá? Comutativo. Então, entrega do bem, pagamento da coisa. Entrega com pagamento. Quem vende quer o dinheiro, quer o valor. E quem compra quer o imóvel. Então, há uma relação, um negócio jurídico comutativo, onde cada um sabe qual é o seu papel, cada um sabe o que tem que fazer, e há uma causalidade, tá? A ausência de causa legítima no título afasta os efeitos de proteção registral e permite sua anulação. Legal? Beleza? E aí, vamos lá. O registro de título translativo é indispensável para a eficácia do negócio jurídico perante terceiro. Tem que registrar. Aplica-se ao título com causa válida e não fictícia. Tá bom? Então aqui, ó, título com causa, sem causa, tá bom? Aí a escritura de compra e venda com preço declarado e pago, ok, tá certo. Doação com cláusula de reserva, ok, causa declarada. Cláusula de reserva, né? Reserva do usufruto. Instrumento genérico de transferência de domínio. Ausência de causa. Escritura de venda com valor fictício. Causa simulada. Tá? Perceba, tem causa simulada. Ou seja, não há causalidade efetivamente aí. Ela foi simulada, né? O valor é fictício, não é verdadeiro. Agora tem que ver se há a possibilidade do negócio simulado você aproveitar o negócio dissimulado, tá? Simulado, aproveitar o dissimulado. Teria que analisar, tá? O que é a causa do título? A motivação jurídica que justifica a transmissão. Compra, doação, permuta. Todo registro exige causa declarada. Sim, é exigência do Código Civil e da Lei de Registro Público. A simulação pode ser registrada? Não. Atos simulados são nulos e não registráveis. O tabelião pode se recusar a lavrar ato com causa fictícia? Sim, é dever funcional recusar a lavratura de ato simulado. Ok? Então, gente, ó, é isso aí. Aqui vai vir os exercícios, tá? Treinamento, treinamento, treinamento. Qualquer dúvida, manda para mim, tá bom? Um abraço e já vamos partir aqui para a próxima. Valeu!